para ficar mais à vontade. Boa noite a todos. Como o João falou, eu sou daqui de Dianópolis, estou como colaboradora do CEBEM, tentando aprender um pouco mais os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita, que nos consola tanto, que nos dá tanta esperança. E a gente vai constatar isso, mais uma vez, nos estudos que a gente faz aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente começou esse ano estudando o Evangelho, já estamos no capítulo 3, e esse capítulo 3, ele fala acerca da seguinte mensagem de João, do Evangelho, capítulo 14, versículo 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Esse capítulo 3 tem vários itens, ele é bem detalhado acerca das muitas moradas que nosso Pai criou e cria até hoje. E a gente vai iniciar fazendo duas revisões de temas que já foram vistos nesse capítulo, para darmos continuidade, lembrando dos conceitos, das ideias, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão número 100, a gente tem as seguintes observações de Allan Kardec. Esse texto que eu vou ler são observações dele mesmo, não são esclarecimentos com mensagens dos espíritos. Ele tirou essa conclusão e escreveu antes de começar a fazer as perguntas. Claro que as perguntas já tinham sido feitas e respondidas, é só uma introdução que ele faz acerca do assunto. É sobre a escala espírita. Ele diz assim: a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão de despojar-se. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. Apenas no seu conjunto, cada categoria apresenta caráter definitivo. De um grau a outro, a transição é insensível e nos limites os matizes se apagam, ou seja, se misturam, né? Às vezes não dá para definir exatamente. Mas ele vem explicando mais lá na frente. Os espíritos admitem, geralmente, 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na última, a que fica na parte inferior da escala, estão os espíritos imperfeitos, caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e pela propensão ao mal. Os da segunda se caracterizam pela predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. São os espíritos bons. A primeira, finalmente, compreende espíritos puros, os que atingiram o grau supremo da perfeição, da estirpe de Jesus, né? E aí ele vem explicar. Cumpre observar, todavia, que os espíritos não ficam pertencendo exclusivamente a esta ou àquela classe, como o progresso deles só se realiza gradualmente e muitas vezes mais num sentido do que em outro, pode ser que reúnam em si características de várias categorias, o que é fácil de avaliar por sua linguagem e seus atos. Um exemplo que a gente consegue imaginar dessa situação é um espírito muito desenvolvido intelectualmente, muito estudado, porém muito orgulhoso, egoísta, usa aquele estudo, aquela inteligência para o mal. Qual será o objetivo da bomba atômica? A pessoa que construiu essa bomba teve bons objetivos? Se sim, as pessoas que têm o poder de usá-las estão com bons objetivos, então a gente tem aí um espírito, um ser que ele está superior intelectualmente, mas
inferior, se ele tiver com mau objetivo, nesse exemplo que eu dei, moralmente. Bom, ainda sobre as definições importantes para a gente compreender o restante, no próprio capítulo 3 do Evangelho, no item 4, os espíritos categorizam os mundos em 5 categorias. Eles vêm dizer assim: mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e provas, onde domina o mal, mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, e mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, e mundos celestes ou divinos, habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Esses ensinamentos aqui, essas definições, essas categorias dadas pelos espíritos, elas são importantes para entender os mundos inferiores e os mundos superiores, porque essas categorias elas são exatamente dadas didaticamente por Allan Kardec, a depender da evolução moral do espírito, né? Eu queria fazer uma observação acerca dos itens 8 a 12, que são os que a gente vai estudar hoje, é que o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz os ensinamentos, uma mensagem do Evangelho, e os ensinamentos, como é que se diz, tirados do livro dos Espíritos, né? A parte que se refere àquele Evangelho, né? Kardec teve esse cuidado de buscar nos ensinamentos de Jesus e relacionar com o que o livro dos Espíritos trouxe. E aí, no finalzinho, ele coloca ali uma elucidação, um esclarecimento acerca do assunto vindos dos Espíritos. E eles assinam essas mensagens. Santo Agostinho, Sansons e vários espíritos, né? Foram muitos espíritos que trouxeram essas mensagens. Porém, as instruções dos espíritos, que são exatamente do item 8 ao 12, não é assinado por um único espírito. Ele é um resumo que os espíritos trouxeram acerca desse assunto. Lá no final, ao invés de ter o nome de uma cidade, uma data e um nome de um espírito ou um codinome, um apelido, digamos assim, como eles se identificam, tem escrito assim, ó: resumo do ensino de todos os espíritos superiores, ou seja, um apanhado das mensagens sobre o assunto, né? E a próxima mensagem, por exemplo, é assinada por Santo Agostinho, né? Do número 13 a 15, eu citei ele aqui. Bom, então, dando sequência, nós vamos fazer uma leitura dinâmica. Por quê? Porque eu sou tão imperfeita que eu não sei fazer a descrição do mundo superior. Do mundo superior eu sou craque, inferior eu sou craque. Mas eu quero usar as palavras dos espíritos e de Kardec, porque são muito esclarecedoras. Item 8. A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta, é antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior, com referência aos que lhe estão acima ou abaixo na escala progressiva. O que isso quer dizer? Todas as medidas, a gente aprende na escola que todas as medidas elas têm uma comparação. Eu sou alta ou eu sou baixa? Perto do João eu sou baixa, né? Perto da Lisa eu sou alta. Então a gente tem como uma comparação. E Kardec fez isso para explicar para a gente o que são mundos inferiores e o que são mundos superiores. Ele usou de didática. Allan Kardec era um professor muito conceituado. Ele tem, eu acho que 5 graduações diferentes. São 5, João? É por aí. Se não for 5, é mais. E outras formações, né? Então, ele organizou as informações de forma a facilitar o nosso entendimento. Então, não é uma classificação específica, com linhas divisórias, é como está escrito ali. Tem as nuances que se misturam. Um espírito pode estar em uma categoria ou outra, ou entre duas, assim como os mundos, né? Não é taxativo isso.
Então, ele usa, nessa didática de classificação, o quanto os indivíduos, ou nós, os espíritos, nós somos espíritos, estamos aqui dentro de um corpo, ou seja, encarnados, o quanto nós estamos de posse dos ensinamentos de Deus, das leis divinas ou leis naturais. E o quanto nós colocamos ela em prática, porque uma pessoa pode saber a Bíblia decorada, do início ao fim, o Evangelho, os Evangelhos, mas não pode não colocar em prática. Se ela não coloca em prática, de que adianta o conhecimento? Então, ela tem um nível intelectual evoluído e o moral lá embaixo, se ela não agir de acordo com aquilo. E esses conhecimentos da lei de Deus, eles estão incrustados na gente, porque quando Deus criou a gente, ele colocou uma sementinha, uma centelha. Então, a gente tem isso, assim que fomos criados, essa propensão de buscar o melhor, de tentarmos ser melhor. Mas como que a gente aprende? Vamos falar disso daqui a pouco. Então, o guia de referência para as classificações dos mundos está participando. Vocês não estão ouvindo, gente, mas a nenenzinha está aqui participando. Não está incomodando, viu, Cris? Então, é o quê? É o guia de referência de Kardec, então, é a conduta ética dos habitantes daquele mundo. Só recapitulando, a gente está falando de mundos inferiores e superiores, e como a gente só lembra, só conhece a Terra, a gente tem memórias de onde a gente já passou, então a gente consegue falar melhor dos mundos inferiores, e os espíritos trouxeram para a gente mais explicações. Então, o que é que vai definir o grau de evolução de cada mundo? É aonde está a concentração maior do comportamento daquela população. Tem mais pessoas com bom comportamento, mau comportamento, comportamento mediano, e aí classifica-se os mundos com relação a isso. E essa conduta leva em consideração essa classificação, esse comportamento, a conduta, os pensamentos, os atos, as histórias, a cultura em geral dos habitantes, né? Quando a gente leu aqui, não, a gente ainda não leu, ainda estamos no primeiro parágrafo. Vamos passar para o segundo, para a gente continuar agora a falar um pouco de como que Kardec fez isso. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior. Supondo seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram restos do estado primitivo do nosso orbe. Nos mais atrasados, são, de certo modo, rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é entre eles a única lei. Carentes de indústria e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Nós aqui no planeta Terra ainda somos movidos pelo instinto, mas não tanto quanto os espíritos nos mundos inferiores. Lá, a sobrevivência, a luta pela sobrevivência é o que coordena, é o que a maioria está vivendo. A gente aqui não, a gente já tem, nós temos o bom senso, a gente tem a necessidade do respeito para a gente conviver em sociedade, a gente tem leis que a gente sabe que precisa seguir, porque senão nós vamos ser punidos, né? Então, tudo isso faz com que a gente haja mais racionalmente do que por instinto. Tudo bem que existem pessoas aqui que não pensam antes de agir, mas a maioria da população, sim, para pensar antes de tomar uma atitude. Ou se age sem pensar e faz algo errado, volta atrás, pede desculpa, tenta agir corretamente posteriormente, né? Então, lá nos mundos inferiores, apesar dos espíritos que estão lá sejam primitivos, eles não são como animais. Eles têm o pensamento contínuo e eles estão aprendendo as habilidades, eles estão entrando em contato com as leis divinas. Por quê? Porque eles têm essa centelha.
né? Bom, então a gente sabe que existe, Jesus falou para a gente, muitas moradas na casa do Pai. Ele não estava falando só de planetas, ele estava falando também do nosso estado moral, né? Ah, neném. E aí, o que que acontece? Essas moradas são habitadas? Existem vida nestes planetas? Aí a ciência já comprovou, o telescópio Hubble, telescópio mesmo nome? Ele trouxe muita novidade do espaço, muitas imagens mostrando que o universo, que a gente já acredita que é infinito, é maior do que o homem conhecia. Tem trilhões, bilhões, quadrilhões, sei lá quantos, como é que fala? Via Lácteas, como é que chama isso, gente? Sistemas, planetas em si, organizados lá e tal. Me sumiu a palavra. Então, o livro dos espíritos também trazem essas informações. Mas por que, que os cientistas não encontraram vida? Porque os cientistas procuram vida como existe na Terra. Eles vão lá e procuram água, procuram oxigênio, procuram ver se a temperatura está entre X e Y, uma média onde um ser humano conseguiria viver. A ciência não procura por vida de outra forma que não a nossa aqui, encarnada na Terra. Por isso que eles não encontram. Lá na questão 55 do Livro dos Espíritos, eu vou ler 3 questões, são pequenas e bem cheias de informações que vai nos ajudar a entender essas moradas que o Pai nos trouxe. Aqui fala assim, ó, pluralidade dos mundos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, a resposta dos espíritos. E o homem da Terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Aí Kardec vem mais abaixo comentar: Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Ele deve ter dado a cada um desses mundos uma destinação mais séria do que a de nos recrearem à vista. Deus, um ser justo, sábio, inteligente, superior. Será que ele criou esse universo inteiro apenas para que a gente aqui da Terra ficasse olhando de noite e achando bonito? E aí a Kardec, a partir dos ensinamentos do Espírito, coloca isso, né? Deve ter dado uma destinação mais séria do que isso. Aí ele continua, nada, aliás, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, pode levar-nos à suposição de que só ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Ou seja, não tem nada de especial, né, para dizer que é só aqui que tem vida. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, eles não se assemelham de forma alguma, ou seja, está indo ao encontro do que a gente acabou de dizer aqui, né? Que os cientistas procuram vida como a nossa aqui na Terra. Não sendo essa questão 57, não sendo a mesma para todos a constituição física dos mundos, deve-se concluir que tem organizações diferentes os seres que os habitam? Sem dúvida. Como entre vós, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Quer dizer, os espíritos que habitam em mundos diferentes do da gente, os mundos têm a conformação diferente, os espíritos que estão lá têm condição de viver lá. A última pergunta sobre esse assunto, a 58. Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor, já que o Sol apenas se mostra a eles com a aparência de uma estrela? Pensais, então, eu estou entonando assim como eu estou imaginando os espíritos falando. Pensais, então, que não... A mão na cintura, ó. Pensais, então, que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis e bem mais importante do que na Terra? Além disso, não dissemos que todos os seres vêm da mesma maneira que a vossa, e com órgãos de conformação idêntica à dos vossos.
Kardec comenta: as condições de existência dos seres que habitam os diferentes mundos devem ser apropriados ao meio em que são chamados a viver. Ele continua e lá no finalzinho ele termina: esses mundos podem, pois, conter em si mesmos as fontes de calor e de luz necessárias aos seus habitantes. Então a gente fica imaginando assim, né? Lá longe o Netuno. Será se eles enxergam o Sol igual a estrela, igual a gente olha para o céu aqui? E se os espíritos que lá vivem enxergam melhor do que a gente? Né? A gente vê lá no Livro dos Espíritos ainda, da questão 237 a 257, falando sobre as percepções dos espíritos desencarnados, aqueles aqui ainda na Terra, quando desencarnam. E aí fala como é que eles ouvem, como é que eles enxergam, né, como é que eles veem a natureza, a música, etc. E aqui na Terra, os espíritos desencarnados já têm a possibilidade de enxergar muito melhor e ouvir muito melhor do que a gente. Imaginem no mundo superior, com órgãos mais especiais, né, dotados de outras possibilidades. Eu vou ler para vocês uma nota de Kardec, a nota número 20, que traz um pouquinho de informações sobre o que a gente está falando, interessantes aqui no Sistema Solar. Segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe seria ainda inferior e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas local de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam em condições idênticas. Foram os espíritos que trouxeram essas informações. A nota continua, mas a gente não vai mais ler para darmos continuidade, então, aos nossos estudos aqui. Então, considerando que existem vários mundos habitados e que eles, né, o Livro dos Espíritos nos ensinou isso agorinha, e que eles estão em diferentes estados de evolução moral, científica, física, como que se classifica a Terra? Como a gente falou no início, Kardec usa uma classificação didática com base no comportamento dos indivíduos que ali habitam. Então, a população terrena está concentrada em que tipo de comportamento? Do mal, comportamentos bons, medianos, entre os medianos e os bons, enfim. É esse parâmetro que Kardec usa. E aí, a gente tem que entender que aqui, no planeta Terra, nós estamos em experiências de aprendizado da lei divina. E como que a gente aprende a lei divina? Através de provas ou expiações. As provas são desafios que a gente tem para aprender a superar obstáculos, dificuldades. Como que a gente supera uma dificuldade em nossa vida? É de acordo com o que Jesus nos trouxe, dos ensinamentos que ele veio trazer de Deus, ou a gente passa por cima de tudo, sem levar em consideração o nosso próximo? Então, são as provas. É o quê? Aprender a superar obstáculos. E o que é expiação? Expiação é quando a gente precisa corrigir algo que a gente cometeu de errado. Porque Deus criou todos nós idênticos, como assim? Simples e ignorantes. A gente vai evoluindo de acordo com as nossas ações. Então, que direito que eu tenho de ferir o meu irmão? Ele é filho de Deus também. Então, se eu firo, se eu faço o mal, eu preciso me redimir com ele e com minha consciência, que vai ficar pesando. Então, isso é expiação. É você corrigir um erro que você cometeu, uma decisão mal tomada, né? Então, a Terra está onde? Nos mundos intermediários. E os espíritos ensinaram que
é o planeta de expiações e provas. E o que caracteriza, então, expiação e prova? Eu vou dar um exemplo que o André Cirqueira, da FEB, deu e eu achei ótimo. Vamos supor que a gente tem dois meninos, os dois têm que atravessar um espaço, né? Vamos supor que numa sala, do início ao fim, carregando um copo cheio, sem derramar. Se derramar, se quebrar o copo, acontecer alguma coisa do tipo, tem que parar, tem que ir lá, limpar a sujeira que fez e voltar para o começo e fazer tudo de novo. Então, a prova da largada. Você vai prestar atenção no tempo que você levou para fazer essa prova. Você quer o quê? Aprimorar o seu tempo. Então, cada vez que você tenta novamente fazer o percurso com o copo cheio, é uma prova. Você está sendo submetido a uma nova prova. Mas se você, na sua carreira, para chegar do outro lado, você acha que o tempo é a coisa mais importante, você acaba tropeçando ou deixa cair o copo, cair, quebra, suja tudo, o que você vai ter que fazer? A regra não fala que você tem que limpar? Para você poder começar de novo aquela oportunidade de fazer a prova, você vai ter que limpar a sujeira. São as expiações, as correções do que a gente fez de errado. Então é isso, expiação e prova se baseia mais ou menos nisso. E a expiação pode trazer eventualmente o sofrimento, ou não. Vamos supor que ele vai limpar ali e corta o dedo no caco de vidro, né? Meu copo era de vidro. Do exemplo. Então, gente, os espíritos podem pular essa fase de expiação e prova? Por exemplo, estou aqui no mundo primitivo, ainda aprendendo a dividir a comida. Eu acho que é de mundo primitivo. Se bem que a gente tem gente aqui na Terra que ainda não sabe dividir a comida, mas, né? Aprendendo a conviver em sociedade, porque, inclusive, a gente tem na Terra, por exemplo, alguns índios que eles não gostam de compartilhar com outras pessoas. Eles não aceitam ninguém entrar nas aldeias e nem eles saem. Mas a gente tem aldeias hoje que tem toda a tecnologia que a gente tem, com o atendimento do governo lá pela escola, pela saúde, etc. Mas tem aldeias que a gente sabe que é raro eles deixarem alguém, tem que ter uma pessoa que vai para lá e tentar, né? Então, assim como aqui na Terra a gente encontra categorias diferentes, em todos os mundos encontra categorias de que eu falo de evolução moral dos espíritos, né? E aí, pode pular, passar do planeta primitivo para o planeta de regeneração, que eu falei lá, primitivo, provas e expiações, regeneração, ditosos ou felizes e celestes. Pode pular? A questão é a seguinte, para a gente evoluir, vamos supor que eu não erre, eu passo pelo planeta primitivo, ajudando todos, sendo uma boa pessoa, mas, pelo menos, para eu evoluir intelectualmente, eu preciso de passar pelas provas. Como que eu vou provar, que eu vou mostrar que eu aprendi? Na escola, a gente aprende, passa ali 2 meses, aí no final do bimestre tem uma prova. Você vai resolver questões para mostrar que você aprendeu. E no intelecto nosso, e até no moral, a gente precisa de passar por essas provas. Então, geralmente, não há como saltar etapas. A evolução não pula etapas, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa sobre esse assunto. Sim, a gente vai passar para o item 11 agora, e a gente vai ver lá que ainda esse assunto é o seguinte, ninguém conhece o bem se não conhecer o mal. Aí, os espíritos dizem a Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que a experiência do mal, isto é, cometer erros contra a lei divina, não é obrigatória, mas a ignorância faz parte do processo de aprendizado. Como eu citei há pouco, nós somos criados ignorantes, mas para aprender a gente tem que passar pelas provas, né? E se eu errar com relação ao outro, eu tenho que passar pelas expiações. O item 11, ele fala o seguinte, não vai dar tempo de eu ler todo,
Mas ele fala o seguinte, que eu achei muito importante, é uma comparação. Como é que a gente aprende? Que é isso que a gente estava falando. No vosso, precisais do mal para sentirdes o bem, da noite para admirardes a luz, da doença para apreciardes a saúde. Naqueles outros, não há necessidade desses contrastes. Aqueles outros são os mundos superiores, né? Então, ele fala mais um pouco aqui, isso que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Ele foi bastante engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas nunca pôde imaginar as alegrias do céu. Por quê? Porque, sendo inferior, só ha experimentado dores e misérias, jamais entreviu as claridades celestes. Então, é isso. A gente aprende a luz tendo a escuridão. Se a gente nasce cego, como é que a gente vai imaginar a luz? Né? Então, como seria um mundo inferior comparado com a Terra? As experiências desses habitantes, então, vão ser o quê? Dissidentes da lei divina. A maior parte da população é concentrada num comportamento que não condiz com a lei divina. E a gente falou que no mundo de provas e expiações, as experiências são de aprendizado. Nos mundos inferiores, eles são de formação. É esse exemplo que eu dei. Por exemplo, eles ainda estão caçando para comer e aquela caça é só para aquela pessoa, para aquela família, eles não dividem, eles não têm leis, não têm regras. Então, têm a centelha divina, eles sabem o que é bom e eles estão começando a entrar em contato com a lei divina. Mas eles são espíritos maus? Não, são espíritos infantis. Estão entrando em contato com a lei divina e desenvolvimento esse contato, esse conhecimento. Mas o mal ainda é predominante. Por quê? Porque eles estão contra a lei de Deus, agindo diferentemente das leis de Deus. E a Terra já foi um mundo inferior? Sim. E, inclusive, a gente ainda está num processo de transição, mas a gente já foi um mundo inferior e hoje a gente é um mundo de provas e expiações. A gente está num processo de transição para um planeta de regeneração. Mas essa mudança vai acontecer com o planeta? Vai vir um apocalipse? Vão abrir crateras, as pessoas vão cair dentro, o mar vai tomar conta da terra, terremotos, maremotos, tsunamis. É isso que vai fazer a mudança da terra? Não. A mudança. O que a gente falou sobre a classificação dos mundos em inferiores e superiores? É o comportamento ético dos seres que vivem ali, dos indivíduos humanos, porque todos os seres, os espíritos, é humanidade, independentemente de estar na Terra ou estar em outro planeta. Então, hoje a gente vive no planeta de provas e expiações, a gente tem no planeta Terra, a sua grande parte, pessoas que estão passando por provas e expiações, mas a gente tem seres encarnados aqui inferiores, que ainda são propensos ao mal, assim como a gente tem espíritos superiores encarnados aqui para fazer o bem. Eles têm alguma missão, ou com algum ente amado, ou população, ou para fazer o bem, para nos dar o exemplo, né, para auxiliar-nos. Então, como é um mundo superior? A maioria da população está concentrada em ações do bem. O que vige nesse planeta é o bem. As pessoas são responsáveis umas com as outras, respeitam, cuidam e preocupam umas com as outras. O amor é espontâneo, não existe mais orgulho e egoísmo. As pessoas se doam. No mundo inferior, o egoísmo, as relações são centradas em si. No mundo superior, não. As relações são. Cada um pensa mais no próximo do que em si mesmo. Né? E, como eu falei, no mundo superior, a gente não, né? Porque eu ainda não fui lá, mas os espíritos, os indivíduos, eles têm a centelha desde quando foram criados. E lá no mundo superior, isso já é o quê? Eles agem em plenitude, de acordo com as leis da
natureza, as leis de Deus. Eles não vão contra a lei de Deus. Isso é uma coisa já natural. Estamos finalizando. Agora sim, a gente tem que pensar que no mundo superior, os espíritos superiores não ficam lá contemplando nada, asinhas batendo, tocando harpa. Tem harpa? Tem. Não tem asa, mas tem harpa, com certeza. Né? Se aqui tem, por que no mundo superior não vai ter? O céu é um espaço de trabalho. O reino dos céus é toda parte. O Pai nosso que estais no céu, ele está em toda parte. O reino do céu é o universo, porque não depende de localidade circunscrita, depende do comportamento. Então, se eu quero habitar um mundo superior, o que eu preciso fazer? Eu preciso me mudar. Eu preciso querer o bem, eu preciso exteriorizar o bem através das minhas atitudes, da minha fala, do meu exemplo. Porque se o mundo fica superior dentro de mim, quem convive comigo também vai querer. E isso vai se expandir. E aí o mundo realmente vai ser o mundo superior. E aqui na Terra, nós vamos fazer isso, com fé em Deus. Mas com a utilidade da gente saber que há classificação entre mundos superiores e mundos inferiores. Para que Kardec fez essa pergunta para os espíritos? Por dois motivos. Para nos situarmos. Você está indo para uma praia. Você nunca foi. Se você não tiver olhado antes quais cidades você vai passar, e quantos quilômetros e qual a rodovia que você vai chegar, você vai ficar perdido. Por isso que é bom você saber que tal cidade fica no meio. E você fala, estou chegando. Não estou perdido. Essa cidade aqui eu vi no mapa, estamos no caminho certo. Então, é isso que Kardec quis fazer. Ele quis fazer com que a gente se situasse. E o que isso traz? Esperança. Porque a gente sabe que nós não estamos desamparados. Eu vou tomar licença para ler o último parágrafo da mensagem de hoje, que fala assim: não existe, porém, não é essa aqui não, é essa aqui. Apesar da evolução inegável do direito no mundo, ainda são chamados a contas pelo bem que fazem e vigiados com rudeza. As coisas estão acontecendo, hoje você liga o jornal de manhã, assim, se dependesse de mim, na casa nem televisão tinha, sabe? Mas se espremer, sai sangue, né? De tanta coisa ruim, e a gente fica extasiado, a gente fica perplexo, a gente fica atribulado. A gente pega aquela energia para a gente, passa o dia inteiro preocupado, às vezes sem nem saber o que é, com uma coisa que aconteceu de ruim, e a gente, como é que um caboclinho fez um negócio desse? Como é que, a gente era uma criança, sabe? A gente fica perplexo. Mas aí, Paulo trouxe um ensinamento para a gente, que ele aprendeu com Jesus. Ele disse, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E aí vem a mensagem que eu quero deixar hoje para nós. Mas todos os discípulos fiéis sabem, com Paulo de Tarso, que em tudo serão atribulados e perplexos, todavia jamais se entregarão à angústia e ao desânimo. Sabem que o Mestre Divino foi o grande atribulado e aprenderam com ele que da perplexidade, da aflição, do martírio e da morte, transfere-se a alma para a ressurreição eterna. E essa ressurreição eterna, meus irmãos, é quando a gente já pode habitar mundos superiores, porque nós vamos ter livre acesso a todos os mundos. Nós não vamos nos arrastar penosamente carregando um fardo, que é o nosso corpo pesado. Nós não vamos adoecer, nós não vamos envelhecer. Envelhecemos pela idade, mas não carregando dores nas costas, dificuldades para realizar certos movimentos. Essa ressurreição é quando a gente... quando fala vida eterna, nós somos eternos, mas é quando você não precisa mais encontrar com o mal, só para ajudar. E saibamos, finalmente, que toda comparação que fizermos entre mundos inferiores e superiores, onde nós estamos, sempre existe um superior e um inferior. Assim como na nossa escala moral.
eu sempre posso receber a ajuda de alguém, ou seja, sempre tem alguém superior a mim, e eu sempre posso ajudar alguém. Sempre tem alguém que está precisando de ajuda. Fique na paz de Jesus. Obrigada pela atenção.